alguns torcedores estão se manifestando contrário à SAF. Nós tivemos isso num passado recente, quando o Cruzeiro se transformou em SAF, reunião de conselheiros, muitas dúvidas, mais interrogações do que exclamações ou pontos finais. Só muda de endereço. Né? Áudios vazados, a postura reuniões... da torcida é bem diferente, né? Nos dois casos. Não, então, mas áudios vazados de Conselho Deliberativo, reuniões, do Atlético vazou áudio, do Cruzeiro a gente viu aquela reunião de Conselho Deliberativo de show de horrores. Então, já que você se manifestou aí, falando dessa postura, estou até abrindo a bolha virtual. Ela não deve ser considerada única, mas ela também tem que ser citada. Assim como abrimos o espaço aqui para o torcedor falar no 993169898, mas estou vendo aqui no Twitter, por exemplo, vários perfis de muitos atleticanos falando de protestos, colocando faixas espalhadas por Belo Horizonte, falando que vão ter alguns manifestos da massa hoje, por exemplo, 6 horas da tarde na sede de Lourdes. O que você vê de diferente, então, da postura eu acho que da a postura torcida? da torcida é meio oposta, não 100%, até porque, tanto no caso do Atlético quanto do Cruzeiro, são milhões de torcedores e nunca vai ter uma opinião unânime, né? Mas se você se lembrar, e aí talvez não, certamente pela diferença da situação esportiva, principalmente, né? O Cruzeiro estava há 2 anos na Série B, sem muita perspectiva, e não era nem 2 anos na Série B, né? O Cruzeiro estava há 2 anos na Série B lutando contra o rebaixamento, né? Quase passando longe os 2 anos de brigar pelo acesso. Então, mais pela situação esportiva, porque eu acho que a financeira são 2 situações completamente diferentes, mas talvez tão desesperadora quanto a situação do Atlético hoje e a situação do Cruzeiro antes da venda da SAF, né? Mas se você fosse lembrar, naquela reunião da aprovação ou não da SAF do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro foi para a porta do CT ameaçar os conselheiros caso eles não aceitassem a venda, né? E agora no Atlético, ao que tudo indica... Você vai votar contra? Você vai votar exatamente. Contra? E agora, ao que tudo indica, no Atlético, o processo vai ser o oposto, né? O torcedor indo para cobrar que não seja aprovada da forma como está, né? E aí eu acho até que o torcedor do Atlético, pelo menos o que eu tenho visto, assim, não é nenhuma situação de não tem que fazer a SAF ou não tem que vender a SAF para esse grupo, não é nada disso. É mais uma questão de esse assunto precisa ser melhor debatido. Me parece que é muito mais isso na cabeça do torcedor do Atlético. Eu vejo pouca gente radical no sentido de isso não pode acontecer. SAF, assim, pelo que eu estou observando, entre os torcedores, né, entre empresários, entre conselheiros, ela é meio que unânime, de fato. Não tenho dúvida. Porque... Os moldes que são questionados. Exatamente. Como a situação chegou até o ponto de hoje, né? Porque amanhã a gente vai ter a votação e o que o Conselho pede, na verdade, é uma melhor transparência em relação ao que está sendo feito para o clube, né? Eles não tiveram, entre aspas, segundo eles, tempo hábil para avaliar basicamente tudo antes de dar esse cheque para quem vai fazer a compra. O Grice matou a charada. O momento do futebol é o que mais está influenciando em qualquer oposição a isso. Você acha? Porque se a gente for pegar... Se o Atlético estivesse liderando o brasileiro, seria... Ia passar tranquilo. Eu não sei, eu já não sei também. Eu estou enxergando ao contrário. Eu estou enxergando ao contrário disso. Porque você falou, o momento do Cruzeiro era desesperador. É desesperador o momento do futebol técnico. Era desesperador. Do Vasco, talvez, sabe? Da SAFs, como exemplo. Curitiba, talvez também. Então, a esperança de que, o Atlético não tá tão mal assim, não. O Atlético, tem um time aí, tem um elenco e tal, e talvez isso tenha influenciado pelo lado contrário do que vocês estão falando. Porque quando a gente pensa, por exemplo, em números, né? Sendo bem frio, nós estamos falando em quase R$1 bilhão. R$1 bilhão praticamente à vista. Qual o SAF que chegou... 600 milhões. Né? Não, 600 mais 300. O 300 é à vista. É abatimento de dívida. Mas é à vista. É à vista. Porque se uma outra pessoa comprasse, esses 300 milhões estariam lá. Mas é porque, assim, o grande ponto aí é porque essa é a dívida mais tranquila do clube, né? Não, tranquila porque a gente... ela é sem juros e sem prazo, né? Se for vendido para uma outra pessoa, eles têm todo o direito, têm todo o direito de cobrar juros. Sim.
né? Quem está comprando agora... Sei, aí eu não sei como é que foi feito o contrato. Se tem algum contrato, sabe que fale? Também não sei, não sei. Não tem essa informação. Mas enfim, aí nós estamos contando... Que é no fio do bigode, fio do bigode ou não é? Exatamente. Né? Tem que saber isso. Exatamente. Nós estamos contando com a camaradagem dos credores, Perfeito. Que no caso são os próprios quem está comprando hoje. Então, nós estamos falando de 1 bilhão de dinheiro à vista. Todas as outras SAFs, como exemplo a do Cruzeiro, são 400 milhões, dividido em quantos anos, Cabito? Em vários anos. Vários anos. 400 milhões dividido em vários anos. Então, se você pensar no dinheiro friamente nesse 1 bilhão, qual SAF que vai conseguir captar isso aí? Não, e outra...